ministro Alexandre de Moraes elogiou a recondução de Paulo Gonet ao comando da Procuradoria-Geral da República. Eu gostaria, em meu nome, e hoje presidindo a sessão em nome do Supremo Tribunal Federal, de parabenizar o professor Paulo Gonet pela aprovação de seu nome no Senado Federal na data de ontem para um novo mandato de 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República. Tenho absoluta certeza de que não somente o Ministério Público e a Justiça se engrandecem com a recondução do procurador Paulo Gonet, mas também toda a sociedade brasileira, que continuará a contar na chefia dessa importantíssima instituição com um brilhante jurista e um trabalhador incansável no fortalecimento da democracia, do Estado democrático de direito, no aperfeiçoamento de mecanismos de controles institucionais, no combate à corrupção e no combate ao crime organizado. Bom, outros ministros como Flávio Dino, Dias Toffoli e Gilmar Mendes também parabenizaram o procurador-geral. A aprovação de Paulo Gonet no Senado ocorreu na última quarta-feira, com 45 votos a favor e 26 contrários, o resultado mais apertado desde 1989. Ao ser homenageado, Paulo Gonet afirmou ter orgulho de representar a PGR no Supremo e disse que pretende reforçar os mecanismos de controle e o combate à corrupção. Bom, Alexandre, houve então a recondução de Paulo Gonet para a PGR mais 2 anos, já imaginávamos aí, mas foi um placar um pouco mais apertado do que em 2023. A gente até discutiu se isso seria uma sinalização numa eventual indicação, por exemplo, de Jorge Messias a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Daria para a gente fazer esse paralelo, que Lula esteja aí fazendo esse cálculo, Alexandre? Eu não sei, Lula está esperando, né, para sentir, para olfatear, como diriam os espanhóis, o Senado brasileiro sobre a vontade de mandar o Pacheco para essa vaga. O fato é que em 23, é bom a gente considerar isso, houve uma mudança. Foi 65-11 em 23. 65 senadores a favor de Gonet e 11 contra. Agora foram 26 contra, né? 45 a favor. Precisaria de 41, deu 45. Mas isso serve também para mostrar para a gente como é apertado o score que dê alguma esperança a que Alcolumbre leve a sério, considere, tenha um mínimo de consideração à vontade de senadores de oposição, de tocar a quantidade imensa de requerimentos de impeachment de ministro do Supremo que repousam, né, lá na sua escrivaninha. Né? É difícil. A gente pergunta lá para os senadores, não adianta pôr em votação se não houver a previsão de que vai ser aprovado. Esse score aí aprovando o Gonet foi apertado, mas indica que não há muita esperança de que haja possibilidade, antes de outubro próximo, no ano que vem, da eleição de outubro, com esse Senado de agora. Mas é também bom que a gente pense, foi 17 acho que foi 17-11, 17-10, na Comissão de Constituição e Justiça. Também não foi muito folgado. Mas lá na comissão tem a sabatina. E aí ficou a mostra, né, de todas as coisas que Gonet fez. Parece que a coisa mais generosa que ele fez, a mais digna de aplauso, é ter pedido para que Clesão fosse para casa para poder ser tratado de uma doença grave. Mas não adiantou. Ele pediu em setembro, não aconteceu nada e o Clesão morreu em novembro. É a única coisa que ele não vai carregar na sua consciência, a morte do Clesão, porque ele, afinal, pediu que Clesão fosse para casa. Vai ter mais gente para carregar na consciência essa morte. Mas, quanto ao resto, faz parte assim, de algo que Kafka seria humilhado se escrevesse hoje o processo
né, e fosse comparado com as coisas que têm acontecido aqui em Brasília. Bem lembrado, Alexandre, o pedido da PGR em relação ao Clesão ficou 2 meses adormecido ali na gaveta do ministro Moraes. Pois é, e você sabe, Paula, que o Ariano Suassuna, ele dizia que a gente tem que tomar muito cuidado para usar adjetivos, porque quando você gasta um adjetivo com alguém que não merece, fica muito difícil usar com quem merece. Então, se o Moraes acha que o Goné é brilhante, eu fico aqui, ou o Omar Aziz, que foi o relator também da recondução dele, que disse que ele é super técnico, então eu fico aqui preocupado com o que vamos falar de Rui Barbosa, que adjetivo usar para Sobral Pinto, que adjetivo usar para Eliomar Baleiro e outros juristas mais que tivemos e que temos ainda no país. Eu acho que o Goné, o adjetivo que seria muito bom usar em relação a ele, eu prefiro não usar agora por uma questão de autopreservação. Mas a gente pode dizer que o Goné hoje, ele é uma extensão do poder do Moraes, assim como a PGR se tornou uma espécie de puxadinho do STF. E considero que quem reconduziu de verdade o Goné foi o Moraes. Não foi o Senado. O Senado, ele se comportou de uma forma medrosa diante do poder que hoje exerce o Moraes em relação a tudo e todos, né? Esse receio, ele é bastante sensível e nos aponta para um Senado que não é verdade, que conseguiria levar adiante, como eles tinham dito, né, o impeachment de ministro ou mesmo a pauta da anistia. Afinal de contas, se você não consegue reprovar o nome de um dos algozes, como o Goné foi, um dos algozes dos anistiados, como é que você consegue levar adiante a anistia? Se você não consegue reprovar o Goné, que é a extensão do poder do Moraes, como é que você vai impeachment o Moraes? Então, infelizmente, essa legislatura do Senado, pelo menos, claro, com a ressalva de muitos bons senadores que se comportaram, inclusive de forma bastante firme, declararam o seu voto contra o Goné, ou até mesmo publicizaram a sua visão em relação ao Goné, mas tirando esses senadores, nós tivemos um Senado que saiu muito diminuído disso tudo, não só em relação ao Goné, mas em relação à próxima sabatina do ministro, que talvez seja o Messias, e até mesmo dessas demais pautas tão relevantes como anistia e impeachment de ministros do STF.